Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus com professora Ana Cláudia. Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero conhecer Jesus. No vídeo de hoje, vamos estar comentando o texto áureo da lição de número 3 da CPAD dos adultos, da data de 20 de outubro de 2024. O tema do trimestre é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentarista Leolinaldo Renovato. A lição de hoje tem como título As promessas de Deus para a igreja. E o nosso textual está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Como de costume, vou estar lendo aqui algumas versões. A versão viva diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 18. Aleluia. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A versão NVI diz assim, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Aleluia. A versão Almeida Corrigida Fiel diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos então, amados, que o tema da lição é as promessas de Deus para a igreja. E eu achei muito interessante o comentarista colocar, né, esse texto aqui como texto ouro da lição, a qual vai falar do fundamento da igreja. Onde a igreja é fundamentada? Ela é fundamentada na rocha que é Cristo Jesus, aleluia. Nós vemos aqui uma declaração. Jesus ali no contexto como nós lemos, ele está indo ali em Cesareia de Filipe, juntamente com seus discípulos. E ele começa a perguntar o que as pessoas dizem que eu sou. Qual é, o pensamento das pessoas a meu respeito? E eles ali começam a falar, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é profeta, outros que você é Jeremias. E Jesus pergunta assim, e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que são meus discípulos, quem vocês pensam que eu sou? E nós vemos que Pedro ali toma na frente, creio que de um silêncio, Pedro ali toma a frente, ele revela, ele fala que tu és o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo, aleluia. Nós vemos que quando Pedro ele revela, ali a identidade de Cristo, Jesus fala para ele, falaste bem, Pedro, porque não foi carne ou sangue que te revelou, não foi ser humano que te revelou, você não escutou isso de alguém, de uma pessoa, mas o próprio Deus que revelaste a você, aleluia. E nós vemos que Jesus ali, ele começa ali a trazer o fundamento da igreja, ele fala, pois eu também te digo que tu és Pedro. Vemos aqui mais um trocadilho de palavras, que no original, Pedro, em grego é Petros, pequena rocha. E sobre esta pedra, Jesus fala sobre essa pedra que fala de rocha inabalável, aleluia. Edificarei a minha igreja. Então sobre Jesus, ele fala sobre mim, sobre essa pedra. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no Antigo Testamento, amados, nós vemos que no Antigo Testamento há várias citações de o Senhor, de Deus como rocha, como pedra. Temos ali no Antigo Testamento Isaías, capítulo 26, o 3 e o 4, Salmos 18, versículo 2, Deuteronômio 32, versículo 4, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47, trazendo ali Deus como rocha inabalável. E aqui Jesus ele fala, Jesus ele é o fundamento. Então a fé em Jesus ela molda toda a arquitetura da nossa vida. Então nós somos moldados a partir de Cristo Jesus. Nós vemos muito bem isso
Ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, é quando Paulo fala que Jesus, ele é a pedra, ele é o fundamento da igreja. Então nós somos alicerçados, né, através de quê? De Cristo, que é o fundamento, né? Cristo é o fundamento da igreja e ali nós somos edificados. Nós vemos que Pedro, ele bem entendeu isso, porque ali na carta de 1 Pedro, perdão, capítulo 2, o 4 e o 5, nós vemos que Pedro, ele vai falar a respeito, vou estar lendo aqui, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: chegando-se a ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedra que vivem, né, do mesmo material, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Então Jesus ali, né, é a pedra com nós somos edificados, aleluia, né? Pedra sobre pedra, somos tijolos da obra do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo, ele vem morar em nós como forma de nos edificar, de nos moldar conforme a imagem e semelhança de Cristo. O que eu acho interessante, amados, é que quando eu olho ali para o Antigo Testamento, quando eu vejo ali que Jacó, quando ele estava ali fugindo, né, do seu irmão Esaú, estava ali saindo, e Jacó, a palavra fala do Senhor que ele deita para dormir e toma uma pedra como travesseiro. E quando ele dorme, ele tem ali uma visão do céu, que diz que anjos, né, subiam e desciam, né, ali ele tem uma visão, a qual ele chama aquele lugar de casa de Deus. Quando ele levanta, ele pega aquela pedra que ele tinha por travesseiro e edifica um altar, uma coluna, né, aquela pedra vira uma coluna, e ele derrama o óleo sobre a pedra, né, a unção ali. Aquela pedra, ela tipifica Cristo Jesus, aleluia. Que ele fala assim, ó, aqui é a porta do céu, né, aqui é a casa de Deus. E quando eu olho para o Novo Testamento, ali em João capítulo 1, versículo 42, quando ali Filipe vai até Natanael e chama Natanael para conhecer Jesus, e ali quando Jesus ele tem contato, ele meio desconfiado se Jesus seria realmente o Cristo, Jesus fala que viu ele debaixo da figueira. E quando ele ouve isso, ele fala assim, você é o Cristo, é o Filho de Deus. Ele sente uma emoção muito grande por ver que Jesus conhecia ele, sabia onde ele estava. E ali Jesus, ele vai falar, olha, deixa eu pegar aqui para mim, ficar só nas minhas palavras. João, versículo 42. João capítulo 1, 42. A partir do 43, eu vou ler aqui, ó, os 50, que Jesus fala assim, Jesus lhe respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Cristo como fundamento da igreja, é o que liga o céu na terra, aleluia. Então a igreja, amados, é o que liga o céu na terra, é a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que as promessas de Deus possam se cumprir sobre as nossas vidas. Eu agradeço a vida de cada um que tem seguido o canal, que tem curtido e compartilhado. Que Deus possa abençoar, que o Espírito Santo possa conduzir essa aula, nos trazendo entendimento, e que as promessas de Deus sobre a igreja, o poder de Deus seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O texto áudio está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Olá, tudo bem? Eu quero conhecer Jesus com professora Ana Cláudia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Curta, compartilhe e comente. Eu quero conhecer Jesus.